Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 4 da série sobre o que é lógica. Antes de nos aprofundarmos sobre tabelas de verdade, veremos como entender a estrutura proposicional de frases que usamos no dia a dia ou para argumentações científicas ou não. Vamos lá? Vamos estudar a estrutura proposicional da linguagem natural. Linguagem natural é aquela linguagem que usamos para nos comunicar naturalmente, por exemplo, o português ou o inglês e etc. Como vamos identificar, a partir de uma frase nessas linguagens, no caso o português, e entender, extrair a estrutura proposicional dessas sentenças? O que vamos fazer é identificar as proposições atômicas, lembra? Aquelas proposições que são indivisíveis, simples, né? Que não têm conectivos lógicos. Em geral, seu formato é algo como sujeito é um predicado, certo? É, a bola é azul e assim por diante. Ou alguma relação entre dois elementos. Por exemplo, A se relaciona com B. Por exemplo, 3 é menor do que 5. Então, nós temos estruturas desse tipo para identificar as proposições atômicas. Em segundo lugar, vamos identificar os conectivos lógicos que nós estudamos no vídeo passado, como o e, o não, o ou, o se então, se somente se. Esses casos, eles são muitas vezes omitidos, certo? Então, na linguagem natural, é comum que nós usemos esses conectivos de modo implícito. E, por fim, vamos identificar algumas possíveis ambiguidades. A linguagem natural ela não é definida como da mesma forma que fazemos na matemática, com total precisão. Então, aqui é preciso ter algum cuidado e analisar quais são as possíveis ambiguidades dos usos que nós fazemos de certas palavras. Vamos então agora elencar ou retomar os termos lógicos que nós tínhamos estudado. No caso, são o e, ou, não, se, então, se e somente se. Esses são os termos básicos dos quais nós montamos outros, certo? E os seus correspondentes lógicos, né, que são chapéu virado para cima, ou para baixo, no caso do e, chapéu virado para cima, no caso do ou. No caso do e, nós dizemos que se trata de uma conjunção, esse é o termo técnico para dizer esse e que falamos na linguagem natural. O ou, que nós vamos entrar em um pouco mais de detalhes aqui, ele nós chamamos de disjunção. O não, que no caso nós chamamos de a negação. Nós temos também o condicional, que é o se então, que condiciona duas proposições, e o se somente se, que é um bicondicional, ou seja, a condição para os dois lados. Agora, vamos então estudar a conjunção. Vamos ver frases que fazem uso da conjunção ou do e. Imagine a seguinte frase, em linguagem natural, que diz: Alfredo é baiano e Edgar é paulista. Né? O e, no caso, está omitido. E isso, por exemplo, é algo que nós fazemos na linguagem natural porque nós queremos nos comunicar com eficiência. Às vezes podemos omitir alguma partícula simplesmente porque torna a nossa comunicação mais eficiente. Então, o é, né? O Edgar é paulista foi omitido nesse caso. Então, vamos identificar a estrutura lógica dessa frase. Né? Vamos só substituir novamente pelo é, para deixar claro o que está acontecendo. E agora vamos identificar a estrutura proposicional. No caso, nós temos a partícula e ligando, né, conectando duas proposições simples, duas proposições atômicas. No caso, a primeira, Alfredo é baiano, e a segunda, Edgar é paulista. Nós vamos chamar então a primeira proposição e a segunda proposição. Nesse caso, nós temos uma estrutura bem simples, uma estrutura proposicional simples. No caso, nós vamos ter a e, que escrevemos formalmente como a, chapéu, e. Vamos agora falar de uma frase um pouquinho mais elaborada. Apesar de estar chovendo, estou feliz. Qual é a estrutura proposicional dessa sentença? Existem duas coisas acontecendo aqui importantes de serem apontadas. A primeira delas é que aqui se trata novamente de uma conjunção, certo? Eu estou elencando dois fatos, porém o e está omitido. Os fatos que eu estou dizendo são, de maneira simples, está chovendo e estou feliz. Eu estabeleci algum tipo de relação entre eles, mas o que eu estou elencando são dois fatos simultâneos, certo? Estou dizendo e. E ele está omitido na nossa linguagem natural. E, além disso, tem essa partícula que nós dizemos apesar, né? Apesar de estar chovendo, estou feliz. Então, eu estou conectando essas duas sentenças de algum modo. Porém,
Essa partícula, apesar, não faz parte da estrutura lógica dessa sentença. De algum modo, está ligado à maneira como eu conecto essas duas sentenças, o modo, a modalidade delas. Mas não exatamente qual é o fato do mundo que eu estou descrevendo. Ela dá, digamos, algo mais no universo do juízo. Eu estou dizendo que esses dois fatos são simultâneos e que existe algo de inesperado nisso. Certo? É isso que eu estou querendo dizer, de um certo modo, com a partícula apesar de. Então, elencando esses dois fatos, eu tenho o fato está chovendo, eu tenho o fato estou feliz. E esses dois fatos estão conjuntos, né? É um e o outro. Essa é a estrutura lógica dessa sentença. Então perceba, e algo importante está acontecendo aqui, né? Existe na linguagem natural algo maior, né? Existem mais coisas acontecendo na linguagem natural do que, em geral, diríamos que é a estrutura lógica da sentença, certo? Isso é importante de manter em mente. Vamos agora estudar mais uma terceira sentença, né? Primeiro, dizendo que cada uma dessas sentenças é a C e a D, né? Está chovendo é C, estou feliz é D. A gente teria a conjunção em linguagem formal C e D. Vamos agora falar de uma terceira sentença. Digamos que nós temos, então, João é um jogador de vôlei aposentado e hoje é empresário. Certo? Aqui nós estamos falando também de uma sentença que tem várias sutilezas. O que está acontecendo aqui? De um certo modo, eu estou falando dois fatos. Né? Tem dois fatos proposicionais sendo elencados aqui. Um que João é jogador de vôlei aposentado e o outro que ele é empresário. Nesse caso, eu estou falando dois fatos proposicionais e eles são conjuntos. Né? Eu estou dizendo que esses dois fatos acontecem, de um certo modo, ao mesmo tempo. Né? Esse tempo aqui não está na jogada, mas faz parte do modo como nós elencamos a conjunção quando estamos tentando descrevê-la. Né? Existem dois fatos, e um deles é João é jogador de vôlei, aposentado, e ele é empresário. Então, existem esses dois fatos, e nós vamos dizer que a estrutura proposicional é João era V, certo? Jogador de vôlei, e João é empresário. Então, aqui é importante ter em mente que nós poderíamos refinar a nossa análise ainda mais, certo? Nós poderíamos, por exemplo, falar: existe um tempo no passado em que João era jogador de vôlei e no tempo presente ele é empresário. Existem várias sutilezas que nós poderíamos ampliar na análise dessa sentença, mas para nos mantermos no nível proposicional, vamos falar que se trata simplesmente da conjunção desses dois fatos. Agora, vamos analisar uma coisa também importante de ter em mente, que é a seguinte pergunta: a partícula E sempre representa uma conjunção? Essa é uma pergunta que, à primeira vista, pode parecer simples de responder e dizer que sim. Porém, existem usos dela que não representam diretamente uma conjunção. E vamos ver um exemplo disso. Se eu disser Pedro e João são irmãos, certo? Qual que é a estrutura dessa sentença? Eu estaria, nesse caso, dizendo que eu tenho dois fatos conjuntos ocorrendo simultaneamente? Não exatamente. O que acontece é que aqui se trata de uma relação. O E aqui está elencando quais são as duas partículas, os dois objetos do mundo que estão sendo relacionados. Então, no caso, o E ele é um complemento da estrutura que diz irmãos. Certo? Então, eu estou relacionando duas coisas, dois objetos. O primeiro objeto é o Pedro, o segundo objeto é o João, e eles estão conectados a partir da relação ser irmão. É isso que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, o que nós diríamos? Que se trata apenas de uma sentença atômica, certo? É só uma proposição, um fato está sendo elencado aqui. E o E, nesse caso, não representa uma conjunção, certo? Isso é mais um detalhe importante de manter em mente quando estamos falando da estrutura proposicional da linguagem natural. Nem sempre é tão simples criar regras que vão funcionar em todos os casos. Então, aqui é importante olhar para esses exemplos e extrair deles um modo de pensar, um modo de buscar a estrutura proposicional das sentenças que nós vemos no dia a dia, o que não é uma tarefa simples. Vamos ver o caso agora da disjunção. E nesse caso, eu escolhi um exemplo que parece estar ligado ao anterior, porque eu começo com Carlos ou João, e nós dizemos que Carlos ou João vai vencer a corrida, né? Nesse caso, o ou aqui
ele é de fato uma disjunção. E eu estou falando dois fatos proposicionais. Estou dizendo duas coisas que podem ser encontradas no mundo. Uma que é Carlos vai vencer e o outro que João vai vencer. E vai acontecer uma coisa ou outra, né? Então vamos abrir um pouco essa análise. Nós temos dois fatos sendo descritos, né? Um, João vence, o outro, Carlos vence, né? Inverti a ordem agora na hora de falar. Mas aqui vem um questionamento muito comum quando se está estudando lógica, que é o que seria esse ou, né? Esse ou, ele está dizendo que apenas um deles vai vencer ou seria possível que os dois vencessem, né? Essa é a diferença que nós chamamos de inclusivo e exclusivo. Vamos estudar um pouco o que está acontecendo aqui, né? Seria apenas um, somente um poderia vencer ou os dois poderiam vencer, né? Ou possivelmente os dois. E essa é a descrição do que nós chamamos de exclusivo, ou seja, quando eu estou dizendo que é um ou o outro, mas não podem acontecer as duas coisas simultaneamente, e o ou inclusivo. E bom, não pode ser o caso que os dois falham, né? Porém, poderia ser que um vencesse, o outro vencesse, mas que os dois vencessem também. E ambos esses casos acontecem tanto na linguagem natural quanto nas linguagens formais. Porém, na linguagem formal, a unidade básica, em geral, está atribuída ao ou inclusivo, certo? É o uso mais comum, por exemplo, em sentenças matemáticas, né? Então, aqui nós diremos que é comum, mais comum na linguagem natural, falar o exclusivo, e o inclusivo é um pouco mais comum em linguagem matemática, linguagem formal. Vamos, então, estudar um outro exemplo. Mas antes, analisemos o contexto dessa sentença, né? Pelo contexto, nós estamos falando de vencer uma corrida. Então, pelo modo habitual, pelo qual as coisas acontecem no mundo, você poderia entender que esse ou, ele provavelmente é exclusivo. Quando falamos de vencer uma corrida, normalmente estamos atribuindo somente a possibilidade de uma pessoa vencer a corrida. Então, este ou provavelmente está sendo usado de modo exclusivo. Embora isso é apenas uma probabilidade, né? Não temos absoluta convicção ou certeza de que se trata de um ou exclusivo, né? A não ser que se deixe bem claro isso no seu uso. Vamos agora ver um caso, também em linguagem natural, onde nós podemos entender o ou de modo inclusivo, né? Não só na matemática, mas também na linguagem comum. Então, imaginemos a seguinte situação. Amanhã, dizemos a seguinte frase, né? Amanhã vai chover ou trovejar, né? Quando dizemos trovejar, estamos dizendo não cair, trovões e etc. Isso não exclui a possibilidade de que também vai chover. E pode também trovejar e não chover. Existe essa possibilidade, embora esses eventos estejam normalmente associados. Então aqui nós temos a estrutura proposicional de dois fatos, né? Um chover e o outro trovejar. E de fato seria possível que ambos acontecessem simultaneamente. Essa seria a interpretação mais provável para esse caso, né? Aqui, dependendo dos nossos conhecimentos intuitivos sobre o uso da linguagem natural. O primeiro caso que está anotado aí, os fatos A ou B, na primeira linha, ele representa a situação do ou inclusivo. E nós vamos colocar uma barrinha embaixo do sinal do ou, desse B, né, o chapéu para cima, para indicar que se trata de um ou exclusivo. Como já discutimos, esse caso é provavelmente um caso inclusivo. Mas vamos agora estender a nossa análise e falar um pouco sobre a negação. Digamos que estamos usando a seguinte sentença: Maria não é jogadora de golfe, mas de xadrez. Certo? Deixei em vermelho o mas de xadrez, só para dar contexto à frase. O que estamos interessados é a parte que está em branco. Então, Maria não é jogadora de golfe. A gente falou no vídeo anterior que o não, na nossa linguagem natural, ele ocorre no meio da frase. Né? No português, ocorre no meio da frase. Mas na estrutura lógica, nós colocamos o ou para fora. Ele não faz parte, ele nega uma proposição. E não faz parte de uma proposição atômica. Então, nesse caso, a estrutura proposicional
dessa sentença seria algo mais como um não ocorrendo na frente, e esse não se aplica à proposição Maria é jogadora de golfe. Eu estou negando o fato de que Maria é jogadora de golfe. Ou, para escrever isso em linguagem natural, a gente ampliaria um pouco a sentença e falaria assim: não é o caso, certo? Não é verdade que Maria é jogadora de golfe, certo? E essa seria a estrutura básica dessa sentença. Agora, se a gente está munido dessa possibilidade, agora a gente pode fazer algo que seria usar o não novamente dentro dessa estrutura. Ainda dentro da linguagem natural, poderíamos dizer que não é o caso que Maria não é jogadora de golfe. E aqui o que está acontecendo é basicamente que eu estou fazendo duas vezes a negação. Estamos dizendo, então, não, novamente, a proposição A, que a gente está chamando, no caso, a proposição atômica, Maria é jogadora de golfe. Então, nesse caso, nós teríamos uma dupla negação. Vamos agora para um quarto conectivo, que seria o condicional. Digamos que nós fazemos a seguinte frase: se chover, então usarei guarda-chuva. Certo? Essa é uma sentença bastante simples que está relacionando dois fatos proposicionais. Né? Eu estou dizendo, então, que chover é um fato proposicional e o então representa essa conexão com o fato usarei guarda-chuva. Estou descrevendo esse segundo fato. Então, eu tenho a partícula se, então, conectando as proposições A e B. Nesse caso, eu diria, em linguagem formal, A seta B. Né? A implica B. Seria um outro modo de falar esse mesmo fato. Vamos ver um segundo exemplo para isso. Nós teríamos teria passado na prova caso tivesse estudado. Aqui é algo que se trata de uma sentença que também usamos na nossa linguagem comum, né, na nossa linguagem natural, inverte a relação se e então. No caso, eu estou fazendo um condicional, só que a condição é dita depois do que a consequência. Né? Teria passado na prova é a consequência de ter estudado. Né? É isso que a frase está dizendo. Então, no caso, estaremos dizendo que D implica-se. Certo? Esse seria um caso um pouquinho mais complicado. Mas existem outras situações em que aparentemente teríamos uma estrutura condicional, porém não é exatamente isso que está acontecendo. Esses são os casos parecido com como começamos com a estrutura do apesar de. Parece que eu estou estabelecendo algum tipo de conexão, porém se trata só de uma modalidade. Então, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de aparente condicional. Certo? Imagine a seguinte sentença: o Brasil venceria a Copa de 94, ainda que Baggio acertasse o pênalti. Aqui parece que eu estou condicionando uma coisa à outra. Porém, não existe exatamente um condicional. Eu estou simplesmente afirmando dois fatos proposicionais separadamente. O Brasil venceria e Baggio, ainda que Baggio acertasse o pênalti. Ou seja, Baggio poderia acertar ou não, o Brasil venceria. De um certo modo, estou estabelecendo uma relação um pouco mais complexa do que realmente aparenta à primeira vista. Né? Eu estou basicamente dizendo que o Baggio não acertou o pênalti, né? Ainda que Baggio acertasse o pênalti. Então, o fato que eu estou descrevendo do mundo, ele é que o Baggio não acertou. Certo? Essa seria uma das formas de você interpretar a estrutura proposicional dessa sentença. Claro que isso não necessariamente é unânime, dá para discutir ainda um pouco, porque se trata de uma sentença um pouco mais complicada de analisar. Mas a gente poderia entender que estamos afirmando que Baggio não acertou. E o Brasil venceria ainda que alguma coisa, então eu estou também afirmando que o Brasil venceu. Então eu estou afirmando esses dois fatos proposicionais, né? No caso, não F e o E. Existem também, e esse é o último caso que vamos analisar aqui, os casos em que estabelecemos um condicional usando a partícula E. Veja só, dê um peixe ao homem, né, esse é um ditado oriental, dê um peixe ao homem e ele se alimentará por um dia. Ensine a pescar e ele se alimentará por toda a vida. Aí nós nos perguntamos, esse E poderia ser interpretado como uma
conjunção, eu estou juntando dois fatos sobre o mundo. Estou dê um peixe a um homem, dando um peixe a um homem, e ele se alimentará por toda via. Estou fazendo uma conjunção ou estou estabelecendo uma conexão, uma condição para que ele se alimente por um dia? Estou estabelecendo uma condição, apesar de que estejamos usando a partícula e. No caso, então, temos a proposição A, dar um peixe a um homem, a proposição B, ele se alimentará por um dia, a proposição C, ensine a pescar, e a proposição D, ele se alimentará por toda a vida. Não se trata, portanto, de uma conjunção entre os dois fatos, tanto num caso quanto no outro, e sim de um condicional. Estou dizendo que A implica B e que C implica D. Nós vamos estudar mais à frente a equivalência, o bicondicional, mas aqui apenas fazendo um comentário, porque ele acontece pouco, ou ao menos de modo direto, ele acontece pouco na linguagem natural. O bicondicional aconteceria na linguagem natural como é equivalente, ou como é usado muito comumente na matemática, o se e somente se. Esses seriam mais ou menos os modos como apareceriam na linguagem natural. Ele pode ser interpretado como a conjunção da implicação de um no outro e do outro no um, certo? Então é isso que nós temos aqui para esse caso. No próximo vídeo, vamos estudar mais a fundo as tabelas de verdade e, em seguida, vamos retomar a estrutura proposicional das sentenças para analisar de fato argumentos completos. Aqui nós fizemos uma análise somente de sentenças, sentenças e sua estrutura lógica, e depois vamos ser capazes de tomar um argumento feito em linguagem natural e analisar se esse argumento foi feito corretamente ou não a partir do método das tabelas de verdade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.